Olá, alunos! Olá, estudantes! Olha só, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de zoonoses tropicais. E hoje, gente, a gente está então fechando, a nossa atividade 1. Então, é um dos nossos encerramentos, Amanhã a gente vai continuar falando sobre isso. Mas hoje, então, a gente está na nossa aula de sistematização. Então, vai aparecer aí na tela para vocês. Hoje, então, a gente vai aí, dar início ao encerramento então da nossa atividade 1 e a gente vai falar um pouquinho mais aí a respeito do diário de bordo, Vocês então já me conhecem, eu sou a professora Priscila e o nosso aprofundamento é o meu papel no desenvolvimento sustentável, a unidade curricular é água e energia e o nosso componente zoonoses tropicais. Então, a nossa aula de hoje, vai estar aí recheado de coisa legal, recheado de coisa bacana. E a gente vai abordar um assunto, e algo que vocês já vêm praticando aí dentro dos outros componentes que estão presentes nesse mesmo aprofundamento. Então, a gente já vem falando, os outros componentes, os outros professores já vêm falando com vocês a respeito aí do diário de bordo e hoje, então, a gente vai falar um pouquinho mais a respeito dele, E vocês vão entender aí também um pouquinho mais da importância, então, do diário de bordo e por que você, estudante, precisa estar atento com o seu caderno de anotações, com o seu diário de bordo, ou com o seu caderno aí de campo, de laboratório, O caderno, então, que você faz aí as suas anotações, ok? Então, na nossa aula, a gente vai abordar a seguinte habilidade que está presente aí no nosso eixo estruturante, então, do nosso componente da nossa aula de hoje. A gente vai, então, selecionar e mobilizar recursos criativos relacionados às ciências da natureza para resolver problemas reais do ambiente e da sociedade, explorando o contraponto, contrapondo, diversas fontes aí de informação. Então, gente, quando a gente fala que a gente vai aí selecionar e mobilizar esses recursos, criativos, então tá aí inserido, dentro desses recursos o nosso diário de bordo, justamente, então, é um recurso que a gente tem, onde a gente pode ali desenhar, onde a gente pode fazer esquemas, onde a gente pode colocar as nossas anotações, os nossos pontos de vista, as nossas discussões. Então, é um material e uma ferramenta que pode ser utilizado aí para você colocar então os seus pontos de vista, realizar aí as suas discussões e também fazer as suas anotações. E aí a habilidade do currículo paulista que corresponde então à nossa aula de hoje, tá aí, olha, comunicar para públicos variados em diversos contextos os resultados de análises, pesquisas ou experimentos. Quando a gente fala em comunicar, gente, a gente está falando então não necessariamente da comunicação oral, ou seja, da falada, mas também da comunicação escrita. E o diário de bordo entra nesse contexto justamente porque ele é uma comunicação escrita. Vocês vão ver aí durante a nossa aula que muitas vezes, muitos cientistas utilizaram então o seu diário de bordo e o seu caderno de campo justamente para posteriormente realizar aí publicações científicas e ainda justificar, as suas teorias e justificar aí as suas hipóteses. Então, o diário de bordo ele serve sim para comunicar e vou além, o diário de bordo ele vai servir aí também como base para muitas publicações e muitos livros, muitos artigos científicos, ok? E aí, gente, a gente entra então no objetivo da nossa aula de hoje, que está aí aparecendo para vocês, que é compreender o que é um diário de bordo. Então aí vocês, vão ter uma percepção um pouco maior a respeito do que é o diário de bordo, como que a gente utiliza, como que a gente faz então para criar um diário de bordo, ok? E aí, gente, vamos então relembrar um pouquinho o que a gente viu na nossa última aula. Então, na nossa aula passada, a gente viu uma entrevista, e essa entrevista foi bem bacana. Essa entrevista foi realizada aí com o professor Héctor Aguilar Vitorino. Ele é professor de Química da Faculdade de Ciências, lá da Universidade Nacional de Engenharia, no Peru, Fica lá em Lima, no Peru. E aí, então, ele falou um pouquinho para a gente a respeito, então,
então da apresentação. E ele falou um pouquinho também para a gente a respeito da elaboração, né, de um roteiro de apresentação, e também deu aí diversas dicas para vocês estudantes, né, sobre as etapas de uma apresentação de qualidade. Então a gente conversou bastante, né, na aula passada, na verdade, a gente mostrou um trecho, né, da nossa entrevista. Eu e o professor, a gente ficou conversando bastante e a gente apresentou então esse trechinho quando ele falou a respeito da apresentação e elaboração de um roteiro de apresentação de qualidade. Claro, né, que aí no decorrer então do nosso componente das nossas atividades, a gente vai retomar aí outros trechos da entrevista, porque ele falou coisas bem bacanas a respeito, por exemplo, de relatórios científicos, a respeito, por exemplo, de artigos científicos, e aí a gente vai retomar ainda bastante esse tema, a gente vai conversar ainda bastante sobre isso, e aí vocês vão ver aí depois outras partes, né, outros trechinhos da entrevista e da conversa que a gente teve. E aí, gente, né, vamos então para a nossa aula de hoje, propriamente dito, né? Então vamos falar um pouquinho mais a respeito do diário de bordo. Tá aí aparecendo na tela para vocês, justamente, né, que o diário de bordo, então, ele era utilizado ali nas grandes navegações marítimas e servia como um caderno de registro das tripulações. Então, o diário de bordo, gente, nasceu dentro das grandes expedições marítimas, né? Se vocês se lembram, se vocês resgatarem aí na nossa história, a gente teve, por exemplo, né, a gente teve ali as grandes navegações dos espanhóis e dos portugueses, principalmente os portugueses que vieram aqui para o Brasil, os espanhóis que vieram para os outros países aqui da América, e justamente, né, com essas grandes navegações e com as tripulações que estavam ali presentes nos barcos, nos navios, né, que vinham para cá, nas caravelas que vinham para cá, essas tripulações, então, elas relatavam, né, num caderno, que aí passou a ser chamado de diário, por isso que é diário de bordo, né, a palavra bordo tem tudo a ver aí com navio, com embarcações. Então, esses diários, esses cadernos de anotações eram muito utilizados, então, pelos marujos, né, pelos marinheiros e por todos os outros envolvidos ali nas grandes navegações, que anotavam então o que acontecia, né, durante essas navegações. Eles, por exemplo, anotavam como que estava o mar, né, se o mar estava calmo, se o mar estava agitado, anotava, por exemplo, as condições climáticas, então anotava, por exemplo, se era um dia de sol, se tinha uma tempestade, questões, por exemplo, de umidade, posicionamento de ventos, temperatura, e também eles anotavam o que de estranho, né, acontecia nas embarcações, né? Então eles anotavam também ali, muitas vezes, observações pessoais, né? Então se teve, por exemplo, alguma discussão dentro do navio, dentro da embarcação, se aconteceu algum problema também dentro da embarcação, então esses indivíduos, né, esses marinheiros, essas pessoas, né, que trabalhavam então com essas embarcações e que viajavam nessas embarcações, faziam então essas anotações nesse caderno. Então para eles era um caderno de anotações da viagem, né, que eles estavam realizando. E a partir daí, muitos cientistas, né, também começaram a adotar essa questão do diário de bordo. O diário de bordo para os cientistas nada mais é do que o nosso caderno de campo ou o nosso caderno de laboratório, né? Se vocês se lembram, por exemplo, um cientista, ele anota tudo, o passo a passo de tudo que ele está fazendo dentro de um caderno. E esse caderno, muitas vezes, né, o cientista, ele coloca ali não só dados, resultados das suas pesquisas, mas eles colocam ali também questões, por exemplo, de protocolos, eles colocam, por exemplo, experimentos, eles fazem esquemas, eles fazem desenhos, colocam ali as suas observações pessoais também a respeito daquele experimento, colocam se aquele experimento, por exemplo, deu certo ou deu errado, se precisa repetir.
Se ele, por exemplo, está fazendo a observação de algum animal, de um inseto, né, que a gente viu bastante aí no nosso componente, ele faz ali as observações, por exemplo, da morfologia, ou seja, né, do corpo, né, do indivíduo ali, do animal. Então ele coloca coloração, quantas patas, se apresentam ou não asas, se tem ou não antenas, e aí ele vai descrevendo então todo o animal. Isso, né, é um caderno então de campo, um caderno de laboratório utilizado pelo cientista. Voltando aí na tela para vocês, né, o nosso material, então o cientista ele utiliza justamente esse caderno para ele tomar nota e explicar os processos da sua pesquisa, para partilhar experiências com outros cientistas. Então, muitas vezes esses cadernos, né, que apresentam aí vários detalhamentos, esses cadernos servem posteriormente para que esses cientistas consigam então publicar os seus achados, consigam aí publicar os seus resultados em artigos científicos ou ainda, né, publicar livros com base nesses cadernos de anotações. Por isso que para um cientista é super importante esse caderno estar organizado e super importante que esse caderno também contenha o maior número de detalhes possíveis, porque aí sim ele vai conseguir realizar e vai conseguir publicar os seus resultados de uma maneira muito mais satisfatória e em boas revistas, em revistas confiáveis, né, que a gente tanto falou nas nossas últimas aulas. E aí, gente, né, eu trago para vocês aí um exemplo, né, de diário de bordo. Trago aí para vocês o Darwin, exatamente, Charles Darwin. Ele participou de uma expedição de pesquisa a bordo de uma embarcação chamada ali de Beagle em 1830. E ele adotou muito dessa questão aí do diário de bordo. Darwin, então, ele possuía ali um seu caderninho onde ele anotava, né, a respeito ali da sua pesquisa, onde ele anotava as suas observações. Darwin, então, saiu, né, lá da Europa e veio, né, pelo Beagle, né, ele veio aqui, por exemplo, para a América do Sul, ele veio aqui no Brasil, ele foi também ali para Galápagos, na região do Equador, onde ele conseguiu então observar os animais e ele anotava o comportamento desses animais. Também anotava, por exemplo, as questões morfológicas, as características que esses animais apresentavam. E muitas vezes ele anotava também algumas questões sociais, econômicas e políticas pelos lugares e países aonde ele passava e colocava ali, né, a sua opinião. Muitas vezes ele discutia ali no seu diário, né, ele escrevia então ali no seu caderno muitas também das suas dores, né, muitas das suas questões, e foi a partir daí que ele conseguiu também pensar e elaborar a seleção natural, a teoria lá de seleção natural, que a gente já conversou bastante com vocês nas nossas aulas, né? E aí, gente, no material que está apresentando aí para vocês na tela, o diário de bordo de Darwin, ele se transformou em um livro, e o livro se chama Viagem de um Naturalista ao Redor do Mundo. Esse livro, gente, foi publicado em 1839. Então, olha só, né, de 1830, onde ele fez a expedição, até ele realizar todo esse compilado, até a publicação do livro, demorou aí 9 anos, né? Ele fez a publicação mesmo em 1839. Então, para vocês verem, né, que um diário de bordo bem organizado, bem feito, com um grande número de detalhes, vai fazer então com que esse diário de bordo seja aí publicado, e muitos deles, né, muitos desses diários de bordo servem como base
também para a criação aí de novas teorias, para a criação de novas hipóteses. Darwin, inclusive, colocava no seu diário de bordo também as suas hipóteses e as suas teorias com base naquilo que ele observava e anotava ali meticulosamente no seu diário e no seu caderno. Por isso, para um cientista é super importante esse grau imenso aí de observação e também um alto grau de detalhamento, né, para que você aí não perca nada daquilo que está sendo, né, e daquilo que está acontecendo ali ao seu redor. E foi isso que Darwin fez. Ele anotava exatamente tudo o que ele observava e anotava inclusive os seus pensamentos, anotava ali as suas teorias e tudo que ele observava dos países que ele visitava, inclusive economicamente, politicamente, né, e socialmente. E aí, gente, né, eu entro aí também citando uma partezinha, né, um trecho do que Darwin colocou ali no seu diário e também que ele colocou aí, olha, na sua publicação posterior. Darwin colocou o seguinte, olha só, considerando a enorme área do Brasil, a proporção de solo cultivado dificilmente pode ser considerada como algo comparado ao que é deixado no estado de natureza. Então, em alguma época futura, quão vasta será a população? Darwin, então, né, quando vem ao Brasil, ele se encanta com a natureza e ele detalha isso no seu diário de bordo. Ele escreve isso, então, no seu caderno, né, no seu caderno ali de anotações. Então, ele relata principalmente a floresta amazônica e também a Mata Atlântica, que naquela época era muito mais extensa do que a gente vê hoje, né? E aí ele relata isso no seu diário de bordo, ele fica impressionado então com a natureza, né, com a vastidão da natureza e também com a questão do solo do Brasil, né? Ele também no seu diário, ele descreve detalhadamente algumas formações rochosas de Pernambuco e essa descrição detalhada posteriormente é publicada numa revista chamada Philosophical Magazine. E aí então teríamos, né, Darwin publicando pela primeira vez alguns aspectos naturais aqui do Brasil em uma revista de alto impacto científico ali na época, né, a Philosophical Magazine, e também tem aí, né, o nome do Brasil elevado, né, principalmente com relação à natureza, à vastidão do seu território. O Brasil, né, o nome do Brasil é elevado e começa a ser conhecido lá na Europa, onde vivia o Darwin. Então, olha só que bacana e como o diário de bordo ajudou o Darwin nesse contexto, né? Esse trecho que eu li para vocês aí do diário de bordo de Darwin também está publicado num outro livro que chama A Viagem do Beagle, e aí então, né, vocês podem depois ter acesso ao livro se vocês quiserem, para vocês terem aí uma noção de como Darwin então descreveu a sua viagem e como também Darwin descrevia o Brasil. E aí, gente, né, a gente chega agora nesse momento para o nosso momento de interação. E é aí, então, né, que eu lanço para vocês a nossa questão norteadora, que eu lanço para vocês a nossa pergunta, justamente está aparecendo aí na tela para vocês, né? Depois de todo esse contexto a respeito do diário de bordo, como será que está o seu diário de bordo aí, estudante, né? Como que está o seu livro, o seu caderno aí de anotação? Será que você precisa de uma melhor organização do seu diário de bordo? Isso vai ser importante, né, justamente porque vai ter o auxílio aí do professor também para que você coloque então o seu diário de bordo em dia. Se você tiver alguma dificuldade, super importante então que você peça a ajuda e orientação aí do seu professor, que ele vai te ajudar, que ele vai te guiar, então, para que você coloque o seu diário de bordo, o seu caderno de anotações,
aí em dia. Lembrem-se, olha, o caderno tem que estar bem organizado, hein? Porque senão você acaba se perdendo aí no nosso componente. E aí, para você também que está aí nos acompanhando, mas sem o seu professor do lado, que está nos acompanhando sozinho, importante você colocar aí no seu diário de bordo a identificação da aula com data e título, realizar então as anotações no caderno do que a gente falou aqui, de tudo que a gente falou durante as nossas aulas. As dúvidas você pode tirar com o seu professor lá na escola ou via chat aqui com a gente. E também super importante que você resolva então as atividades para você então saber e compreender se você está indo bem, se você está mandando bem aí no nosso componente, ok? Agora, gente, eu vou ficando por aqui, vou chamar então a nossa vinheta e eu espero a sua participação. Até mais, pessoal!